Aqui agora o mundo em duas sintonias. Armindo Laureano, bom dia. Bom dia, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM. Cá estamos para mais uma edição da semana desse nosso Mundo em Duas Sintonias. Vivências Press News aqui em Lisboa e a MFM, a partir dos estúdios no Nova Vida. É verdade, cá estamos então. Bem, já a notícia como tal já se sabe, né? A ida do Presidente João Lourenço à França. Sei que tens outros elementos. Aqui, há pouco já falávamos um pouco também sobre toda a questão regional, relativamente à questão do Congo Democrático, que é uma situação que vai ter eleições no dia 23, mas também é de lembrar que, ao que tudo indica, a França está assim tipo que no coração do Presidente João Lourenço, uma vez que mesmo antes das eleições, ou seja, quando aguardava a investidura, lá foi dar uma, portanto esteve por França, e os encontros também que manteve com o Macron, assim mais ou menos, como foi na cimeira entre a África e a Europa. Portanto, quais são os outros elementos concretos, e principalmente porque Portugal, não é, desde que João Lourenço é presidente, que não há essas visitas, etc., certamente que neste pulmão da Europa há muito que se lhe diga no contexto político. É verdade, porque este ano prevê-se que o presidente João Lourenço terá uma intensa agenda europeia. Começa com esta visita de França, e depois já então aquela visita de Mariano Rajoy, primeiro-ministro espanhol, né, que vai visitar a visita que já estava marcada para março, mas foi adiada por questões internas ligadas à questão da Catalunha, e que se prevê agora que será também por esta altura, em junho, pelo mês de junho. Depois há então o tratamento da tão esperada visita de Estado de António Costa, primeiro-ministro português, a Angola. Mas esta visita de João Lourenço Macron, por cá na imprensa portuguesa não tem tido um grande destaque, mas sei que eles estão a acompanhar, porque estão a acompanhar com atenção esta deslocação. Acima de tudo que diz direito a Angola, por qual preocupa-se muito, né? E tem razões para tal, várias razões políticas, económicas e culturais e também. Mas eu estive a ver a própria imprensa francesa e há grande destaque. Até curioso é que até jornais muito ligados à direita de Le Pen, tive a ler um que também fazia essa abordagem. Mas o Jeune d'Afrique fala aqui da atividade de hoje. João Lourenço, o presidente João Lourenço já deve ter chegado no âmbito da visita oficial. Ele vai dirigir-se ao sudeste de França, em visita a uma exploração agrícola, é um estabelecimento de ensino agrícola no âmbito de projetos que tem para diversificar a economia. E também, de certa forma, quer dar a conhecer o valor das terras aráveis de Angola e estender uma parceria que já existe, diz o Jeune d'Afrique, que é uma parceria que já franco-angolana, que já existe na província de Malães, para estender a outras províncias. E diz mesmo também que Emmanuel Macron está pronto a desbloquear, através da Agência Francesa para o Desenvolvimento, cerca de 80 milhões de euros para novos créditos a favor de projetos agrícolas. Isto tudo é depois do encontro que eles têm. O presidente João Lourenço será recebido hoje no Palácio do Eliseu, a residência oficial do presidente francês. Vão ter este encontro, depois também vão abordar vários temas inerentes à cooperação bilateral. E depois diz que o petróleo continua na agenda, e na tarde de hoje, após este encontro entre os presidentes no Palácio do Eliseu, vai encontrar-se com cerca de 80 chefes de empresas francesas, numa reunião que é presidida, que foi organizada por Patrick Pouyanné, que é o PCA, que é o presidente da Total. O PCA da Total é que organiza esta reunião que acontece na tarde de hoje, que é um encontro com cerca de 80 chefes de empresas francesas. Eu sei que se falava também em França, o Le Monde e outros jornais falavam muito de uma reunião entre empresários dos dois países, mas que depois acabou por ser adiada por parte de Luanda, mesmo por razões logísticas. Então não há este encontro entre empresários dos dois países. O que haverá hoje à tarde é um encontro do presidente João Lourenço com cerca de 80 chefes de empresas francesas. Outra coisa que a imprensa francesa também fala é da visita, da deslocação a Toulouse do presidente João Lourenço para
visitar as instalações da Airbus, e daí também prevê que futuramente terá acordos entre o nosso país e a companhia, né, de bandeira, e a Airbus. Mas esta visita às instalações a Toulouse, às instalações da Airbus, é aguardada com grande expectativa. Agora, outra notícia aqui, mas que esta foi destacada no próprio Jornal de Angola, a imprensa francesa não dá destaque a isso por entender ser um problema interno, é o encontro que João Lourenço terá com a comunidade angolana residente em França. Isto é relevante porque inaugura também uma nova forma de governação. Já assim o fez na África do Sul, quando reuniu com membros da comunidade, e isto é muito importante porque era algo que não se via na anterior governação, que eram estes encontros com as comunidades angolanas residentes nos países em que o Presidente visita. Inaugura uma nova era, porque isto é importante, é prática, principalmente aqui no Ocidente, os presidentes, quando visitam um determinado país e têm uma comunidade considerável, fazem então este encontro com a comunidade sem distinção, sem esta distinção partidária, encontrar só com angolanos filiados num determinado partido, não. Mas esta comunidade abrangente. Isto é um sinal positivo e de abertura. Eu tive falado com membros da comunidade angolana que estão em Paris, nesse caso, e eles aguardam com grande expectativa este encontro que se prevê que seja um encontro abrangente nessa perspectiva. Pois é, uma visita que de facto tem estado também, claro que com a diplomacia e por ser França um dos principais pilares do G8, certamente que isso também retrata alguma aproximação com os demais. E o facto, por exemplo, de se falar, esta visita que fazes referência a Toulouse, que dá a Airbus, sim. Mas há também essa questão, para além da agricultura, há sobretudo também há uma questão militar também que está aí incluída nesta visita. França, neste momento, é a maior potência militar da União Europeia, né? Com a saída da Inglaterra, com esse chamado Brexit, a França é a maior potência militar da União Europeia. Macron tem feito uma boa relação, uma cooperação com Angela Merkel, que é a senhora da Europa, porque a Alemanha é a maior economia europeia, mas França é o país que, mesmo até vários países da União Europeia, nomeadamente no continente africano, quando há situações de conflitos armados, a França é dos países que tem a capacidade de enviar tropas e proteger não só os seus cidadãos, mas cidadãos de países da União Europeia. E a cooperação militar também, aqui faz bem lembrar, entra também nesta agenda. Mas, acima de tudo, com Portugal, Angola tem muita cooperação militar do ponto de vista da formação, mas com França certamente será a nível de meios e de outras coisas. E isto inaugura também uma era importante. Porquê? Porque depois do chamado Angola Gate, passado, em que as relações também assim passaram, Angola e França tiveram um período difícil de tensão na relação política e diplomática com a coisa de Pierre Falcone, o Angola Gate, agora inaugura uma nova era. E era importante também, nesta altura, sugerir um livro com o embaixador de Angola em França, lançou sobre a sua experiência em França e as próprias relações entre os dois países, e que aborda também este período tenso da relação diplomática entre os dois países. E numa altura também que o próprio o Expresso, no sábado, falava do FMI, louva o programa de reforma do governo de João Lourenço, e diz aqui que o Fundo Monetário Internacional faz esta abordagem, que diz que o governo de João Lourenço centrou a sua atenção na melhoria da governação e na necessidade de restaurar a estabilidade macroeconómica. E eles revelam, o FMI, os administradores do FMI, revelam satisfação pela melhoria nas condições económicas do país. Pois é, então vamos aqui acompanhar atentamente esta visita do presidente angolano João Lourenço à França, com o encontro com o seu homólogo hoje no Eliseu, e ver o que depois daí vem a sair. Agora, um outro ponto que tem a ver com Benguela Foundation. Benguela Foundation, no caso Sócrates. Pois, Benguela Foundation, e aqui os ouvintes de Benguela ouvirem o nome de Benguela, isto é o Benguela Foundation, que aparece na Operação Marquês, que tem como principal figura José Sócrates, que foi primeiro-ministro português e líder do PS. E eles falam aqui que é o título do Correio da Manhã, deste sábado: primo de Sócrates tem mais de 200 milhões de euros. E fala que esta fortuna é revelada num documento do Banco Suíço
UBS sobre uma offshore controlada por José Paulo Bernardo Pinto de Souza, que é primo de José Sócrates e que vive em Benguela. Aliás, quando José Sócrates visitou Angola, houve até um encontro que foi aqui registrado pela comunicação social com este primo. Este primo terá um património entre 200 a 300 milhões de euros e o montante da fortuna de José Paulo Bernardo Pinto de Souza, que é também arguido na Operação Marquês e suspeito de ser um testa de ferro de Sócrates, é revelado neste documento do Banco Suíço UBS, que consta nos autos da Operação Marquês relativa à conta bancária da Benguela Foundation, sociedade offshore, que tem como último beneficiário o primo do antigo primeiro-ministro português José Sócrates. O documento da UBS integra ainda a documentação sobre as contas bancárias mais relevantes utilizadas pelos arguidos da Operação Marquês. E a documentação terá sido enviada pelas autoridades da Suíça na sequência de cartas rogatórias expedidas pelo Ministério Público no âmbito dessa investigação a Sócrates. Este documento tem data de 10 de maio de 2016 e inscrita no rodapé, o documento desse Banco Suíço sobre a Benguela Foundation está classificado como estritamente confidencial. E neste documento da offshore, desse primo de Sócrates, no campo relativo à fortuna total, refere-se que a família Sócrates e o primo investiram cerca de 100 milhões de euros em Angola, nomeadamente em escritórios, hotéis, e que a riqueza familiar é aproximada a 200 a 300 milhões de euros, melhor dizendo, e diz que a família, além de investimentos em Angola nos escritórios e hotéis, também faz o comércio de sal e de peixe aqui no nosso país. Esta Benguela Foundation foi constituída no Panamá no dia 7 de setembro de 2005 e, segundo a acusação da Operação Marquês, esta offshore nunca foi utilizada para fins típicos de fundação. E o próprio José Sócrates terá recebido em Portugal 2 milhões de euros em numerário em 2006 e 2007, que foram provenientes da Benguela Foundation, segundo aqui a acusação da Operação Marquês. E isto também envolve, diz que envolve o Grupo Espírito Santo por um pagamento que foi feito nos anos de 2006 e 2007, que, segundo diz na Operação Marquês, foram colocados na conta da Benguela Foundation 7 milhões dos alegados 9 milhões de euros em luvas que o Grupo Espírito Santo terá pago a José Sócrates. Benguela Foundation, são as histórias, enfim, deste nosso mundo, que, portanto, levam-nos a pensar e a ver esse investimento, de facto. Pronto. Agora falemos aqui, essa notícia não era muito, portanto, não é daquelas que se gostaria de ter numa segunda-feira, mas foi a enterrar aí em Portugal Alice de Souza Mendonça, vice-cônsul de Angola, em São Paulo, Brasil. Sim, Alice Ondina de Souza Mendonça era o seu nome, exerceu o cargo de vice-cônsul de Angola em São Paulo. Ela tinha 57 anos de idade, já há quase 3 décadas dedicadas ao Serviço de Estado. Trabalhou também antes na Presidência da República, mas agora estava como vice-cônsul em São Paulo. E trago isso porquê? Porque foi enterrado aqui no sábado, no cemitério do Lumiar. Eu estive lá presente, acompanhei o enterro. E isto porquê? Porque durante as semanas todas, João Pinto deve ter tido acesso, e muitos ouvintes, se falou desta situação e andou até nas redes sociais. O próprio Clube Capa noticiou o facto dela ter morrido em decorrência de um cancro e de ter sido justamente abandonada pela própria instituição de Estado angolana que serviu. E essas coisas é sempre fazer o contraditório, não vi dizer, mas depois no funeral foi muito comovente, e trago aqui isso porque o irmão Miguel Ângelo Mendonça fez um discurso fúnebre muito emotivo e muito importante, e que chamava a atenção aqui, e trago esse caso porquê? Porque nós na semana passada vimos a abertura da 8ª reunião de embaixadores, em que o próprio presidente João Lourenço lá esteve e chamava a atenção os diplomatas numa postura, falou do nepotismo e de outras coisas, mas há uma coisa aqui que é importante e que se devia também abordar e trazer aqui a diplomacia, é a ética na diplomacia, novas atitudes, postura, porque este caso revelou muito, e no discurso do irmão, eu até, a crónica que tenho para hoje, tem o título Os Nossos Irritantes Diplomáticos, fazendo uma analogia ao irritante que Angola tinha com Portugal, que nós conseguimos, que de certa forma o nosso país
nossa diplomacia conseguiu ultrapassar, mas, por outro lado, nós temos irritantes internos na nossa diplomacia. E este caso é de uma mulher que serviu como vice-cônsul em São Paulo e, apesar de ter estado doente, foi nos últimos 6 meses, segundo aquilo que consta no depoimento da família, foi nos últimos 6 meses propriamente abandonada pelo mesmo estado que ela serviu durante 3 décadas. O seu chefe, a pessoa, né, o cônsul, cortou literalmente o atendimento e ela ficou num hospital que até, de certa forma, as autoridades hospitalares foram tentar dar o apoio, mas depois, por falta de pagamento, ela foi recolhida para casa e ficou até morrer. Então, a solidariedade que nós muitas vezes somos conhecidos, angolanos, temos, mas muitas vezes se perde nisso, se perde nesse tipo de postura, de atitude. E foi com, de certa forma, além da dor de ter sofrido com aquilo, as pessoas deixam o mundo com outro tipo de dor. E sentiu-se isso na família. Apesar daqui de um facto positivo da presença do secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, Agostinho Van Donen, que lá esteve a representar o Ministério, isso serviu, na voz dos familiares, para minimizar a dor e do atendimento também, porque aqui o Consulado-Geral da Angola em Lisboa apoiou toda a situação fúnebre, apoio logístico, humano e até familiar. Mas é esta questão, esta visão, esta atitude, porque não pode alguém que serviu o país durante 3 décadas e depois, no momento em que mais precisou do país, ser literalmente abandonado. Então fica aqui este registro negativo e esta abordagem que tem de se ver a nível de atitudes dos nossos diplomatas. E o caso desta senhora, que Deus a tenha, Alice de Sousa Mendonça, revela muito disso. Se o Estado é capaz, se um governante, um cônsul é capaz de agir assim com a sua adjunta, é uma vice-cônsul, imagina como é que age com funcionários normais, funcionários comuns, porque ela tinha esse cargo de chefia. Então fica este registro e aquilo que falávamos na semana passada, se falava muito da questão da... O Presidente falou dos passaportes diplomáticos, da questão da postura, mas há aqui uma postura que tem de haver uma nova ética na diplomacia, outra postura, outra atitude. Os funcionários da nossa diplomacia, das missões diplomáticas ou consulares, têm de ter outra abordagem, porque os próprios angolanos queixam-se muitas vezes, quando vão para uma missão consular ou vão para uma embaixada, são tratados pelos seus irmãos angolanos com uma certa arrogância, com uma certa soberba. E nós temos que... Isto também não é bom para a imagem do país. É isso que se tem que mudar. É este trabalho que o Ministério tem de fazer com os seus funcionários, desde embaixadores, cônsules, agentes consulares, adidos, neste sentido de mudar uma postura, mudar esta atitude, porque isto não é bom. Não é bom. E era este reparo, este registro. Ok, que a sua alma descanse em paz. Voltamos... Nós não podemos ter, João Pinto, muitas vezes... Aquilo que alguém dizia, a nossa diplomacia quer passar uma imagem para fora, mas muitas vezes não pode ser como aquela mulher muito chique, muito bonita, que tem um vestido da Carolina Herrera, uns sapatos da Labotin, um relógio da Gucci, mas por dentro tem uma cueca do Arreio rasgada, né? Um roupa interior. Então era importante, esses irritantes internos. Agora, já no finalzinho, stealthing. Isso diz muita coisa, né? Isto é uma coisa, e eu trago este assunto porque é uma discussão que agora está a acontecer aqui no continente europeu, tudo por causa da situação de Julian Assange, que é o fundador do Wikileaks, que está na Embaixada do Equador em Londres, que ele foi acusado pela justiça sueca, e que o Equador diz que agora está difícil mantê-lo lá, e qualquer coisa desse. Mas isso vem porque ele foi acusado pela justiça sueca no âmbito de relações sexuais consensuais com 2 cidadãs do país. Foi acusado de ter retirado o preservativo sem o conhecimento das mesmas, né? Das mesmas. Isso levanta uma discussão sobre um crime sexual que agora é penalizado em alguns países e cá em Portugal está-se a discutir, está também por isto no Código Penal, que é stealthing, que deriva da palavra inglesa steal, que designa uma ação furtiva ou secreta, e há tecnologia também que é usada em aviões que não aparecem nos radares, e que se trata de uma prática muito corrente, havendo então uma discussão jurídica aqui em Portugal sobre se é ou não violação. Que prática é esta? Esta é uma prática que muitos ouvintes, se calhar pelo nome assim, não conseguem perceber, mas nós aqui falando vão conseguir entender. Esta prática
não é nada mais, nada menos do que aquela prática em que um indivíduo que faz sexo com uma mulher, em que está consentido, vai fazer um sexo com preservativo, mas de forma deliberada, durante o ato sexual, retira este preservativo. Então eles entendem ordenamento isto como uma violação, porque há aqui uma violação, um crime sexual é a mesma coisa que a violação, porque a pessoa viola o consentimento que havia e de forma premeditada acaba por retirar este preservativo, até depois correndo o risco da outra pessoa ter mesmo algumas doenças, né? Neste sentido. Então, é uma prática que está aqui e que acendeu uma discussão jurídico-penal e pretende saber qual era o enquadramento legal para esse caso em que alguém tira o preservativo sem conhecimento da pessoa durante o sexo. O consenso o consenso aqui tem sido que seria algo condenável, mas também não necessariamente criminal. Então, é, na perspectiva da maior parte das pessoas, um crime sexual que se enquadra na atual redação do crime de violação, porque já se falou aqui com psicólogos, juristas e tudo, e eles dizem que estão perante um ato sexual consentido que, pela remoção do preservativo, se transforma num ato não consentido. Quer dizer, a pessoa consentiu fazer o sexo, mas não consentiu fazer o sexo sem preservativo. Está bem, João Pinto? Portanto, daí então... Isto vai... A proposta é que se coloque mesmo no artigo 164 do Código Penal português, em que fala aqui da violação, algumas juristas aqui, principalmente juristas, estão a ver isso porque consideram que a atual redação não consagra isso. Então, se querem fazer desta forma uma nova redação para este artigo 164 do Código Penal em Portugal e que o número 1 mantém a definição tradicional de violação, que diz quem por meio de violência, ameaça grave ou depois para esse fim até tornado inconsciente ou posto na impossibilidade de resistir, constranger outra pessoa ou sofrer praticar consigo ou com outrem cópula, coito anal ou coito oral, ou a sofrer introdução vaginal ou anal das partes do corpo objeto, vai incorrer numas penas de 3 a 10 anos. Mas o número 2 inclui todas as outras circunstâncias em que se possa constranger alguém aos mesmos atos. Agora, eles entendem que seria necessário acrescentar uma frase a esse número 2, que era quem constranger outra pessoa a sofrer penetração vaginal, anal ou oral sem preservativo. É isto, então, é esta reflexão sobre este still think, que é uma forma não só de chamar a atenção, como eles pretendem, para uma prática que é muito comum, que tem acontecido e que, para todos os efeitos, entendem que é uma prática criminosa. E há vários testemunhos, tem sido falado, há debates, há palestras sobre isso, as pessoas vão dar testemunhos, até trabalhadoras do sexo, que vão falando da situação que têm com clientes, e há mulheres de relações que terminaram com os parceiros porque eram useiros e vezeiros neste tipo de práticas, e há até casos de pessoas que foram deliberadamente infectadas pelo vírus da HIV por causa deste tipo de situação, este still think. É um caso muito ligado a Julian Assange. Julian Assange está a ser acusado por isso. Ele fez sexo com essas cidadãs suecas, houve consentimento para o sexo, mas não houve consentimento para ele fazer o sexo sem preservativo, e ele fez-lo. E elas, na Suécia, isto é um crime equiparado à violação. Muito bem. Still Thing. Está explicado então, estamos explicados aqui estes pontos mais importantes aqui para esta segunda-feira. Armindo Laureano, votos de muito bom dia e que esta seja mais uma semana daquelas cheia de atividade. Importava aqui passar uma informação que penso ser útil para os nossos irmãos angolanos aí, é que a polícia portuguesa identificou cerca de 1.400 vítimas de um esquema que terá rendido cerca de 4 milhões de dólares, e é um esquema ligado à venda online de calçado com marca falsa. Eu trago aqui esta notícia, assim rapidinho, esta alerta, porque eu já tive caso de 2 amigos angolanos que caíram nesse esquema, compraram calçado online e as marcas eram falsas e aquilo receberam por correio. Quando chegou o correio, o artigo não era aquele que eles tinham visto na internet e compraram gato por lebre. Então,
Esta rede já foi desmantelada. 16 dos 20 detidos na passada quarta-feira são suspeitos de estar envolvidos neste esquema de venda na internet de calçado de marca falsas. E eles estão em prisão preventiva, estão indiciados por crime de burla, branqueamento de capitais, corrupção passiva, falsificação de documentos e associação criminosa. Eles criavam páginas, é preciso ter muita atenção, os ouvintes, porque essa rede criava páginas no Facebook para promover e anunciar venda de calçado de marca a preço de saldo ou outlet, e referia que se tratava de produto importado, sendo por isso mais barato do que nas lojas de marcas e respectivos representantes. Então as pessoas compravam este calçado e eles enviavam o produto sem qualquer marca e não era correspondente àquilo que as pessoas viram. Mais de 1.300 até perto de 1.400 pessoas foram lesadas e esta rede teve ganhos de cerca de 4 milhões de euros. E os arguidos são, na maior parte, marroquinos. Uma rede de pessoas marroquinos e também envolve aqui portugueses, uma rede que estava nisso. Então fica aqui este registro, esta alerta, porque há muitos angolanos que vêm para aqui, muitas vezes entram no Facebook, nessas redes, e tentam comprar calçado online. Evitem fazê-lo, é preferível gastar um pouco mais, mas vão de metro, de autocarro, de táxi até as lojas e compram mesmo aí. Um grande abraço então, votos de muito bom dia e boa semana. Estamos juntos até quarta-feira. Um grande abraço. Um grande abraço, bom dia. Não tarda, vamos atualizar as notícias. Tivemos aqui o mundo em 2 sintonias, sempre na maior, sempre com tudo, sempre ligados a si com muito empenho.